Pessoas, então vamos resolver essas questões. A Ana Júlia me mandou essas questões ontem ainda, né? À noite, à tarde, né? Depois que ela terminou a prova lá, né? E aí, assim, eu fui olhar e realmente eu vi que tinha muito raciocínio associado, muita coisa que você tinha que pensar além do padrão, mas as coisas que a gente estudou caíram aí, cara. A única coisa que eu posso falar que às vezes eu discuti pouco com vocês, ou às vezes não discuti, que caiu aí, foi a questão da probabilidade ou da escolha ali. Mas era um raciocínio que também dava para responder fácil. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente falou sobre operações básicas, a gente falou sobre fração, a gente falou sobre porcentagem, a gente falou sobre cálculo de área, que é basicamente isso que eles cobraram aí nessa prova. E vocês vão ver eu resolvendo, eu vou resolver, tentar resolver da maneira mais simples possível, beleza? Para vocês verem qual que era o raciocínio que a questão estava querendo que vocês tivessem, tá? Então, o primeiro exercício fala assim, ó. Felipe deseja guardar as embalagens com seus jogos de videogame empilhados em colunas, cada uma com a mesma quantidade de embalagens. Se ele criar pilha com 10 cada, sobrarão 5 embalagens para atrapalhar seus planos. Quer dizer, o número de jogos que ele tem não dá para dividir por 10, tá? Porque ele sobra 5. Sempre quando a gente vai fazer uma divisão que tem resto, é porque o cara não é divisível, né? A gente sabe disso. Se ele colocar 13 embalagens em cada pilha, ele conseguirá fazer o que deseja. Opa, então essa informação é importante. Então, por 13 dá para dividir. Então, o número é divisível por 13, ou seja, o número de jogos que ele tem é múltiplo de 13, tá? Aí ele vem dando algumas outras informações, porque só essa informação que é múltiplo de 13 não dava para responder. Fala assim, ó, em cada embalagem é apenas um jogo, M é a quantidade de jogos, M é um número menor que 100. Então, quer dizer, eu sei essas duas informações da quantidade de jogos que ele tem. Ó. Dá para dividir por 3, quer dizer, é um múltiplo de 13, pode ser 13, 26 e por aí vai. E que essa quantidade é menor do que 100. A pergunta é, qual é a soma dos algarismos do número m, quer dizer, da quantidade de jogos que ele tem? Qual que é o raciocínio que eu tive para poder resolver essa questão? Eu sei que o número é múltiplo de 13. Vou pôr aqui, ó, múltiplo, mzinho, de 13, né? Múltiplo de 13. Quais são os números múltiplos de 13? E aí tem que ser menor que 100. Múltiplo de 13 é todo número que eu pego 13 vezes qualquer natural, vai dar aquele resultado. Quer dizer, um número que dá para dividir por 13. Então pode ser o próprio 13, beleza? Pode ser 26, vocês concordam comigo? Pode ser 39, né? E por aí vai. Aí pode ser, por exemplo, 42, se eu não estiver enganado aqui, 42. Pode ser 65, certo? Pode ser 78. Aí se eu pôr mais 13 aqui, 81, 91, tá certo? 91. E só. Por que só esses? Porque tem que ser menos que 100, né? Então, quantos jogos o Felipe tem? Um desse tanto aqui, tá certo? Qualquer um desse tanto aqui. Aí, professor, mas como é que eu vou saber diferenciar? Como é que eu vou saber qual desses números pode ser a quantidade de jogos que ele tem? Pela outra informação que ele deu ali no texto, galera. Ele fala o seguinte, ó, se ele dividir por 10, vai sobrar quanto? 5. Então tem que ser um número que, dividindo por 10, sobra 5. Beleza? Bem, se eu pensar o 13, 13 dividido por 10, 13 dividido por 10, sobra quanto? Eu vou pôr aqui 1, dá 10, sobra quanto aqui? 3. Não pode ser o 13. Se eu pegar o 26, 26 dividido por 10, vou pôr aqui 2, vai dar 20, sobra quanto? 6. Não pode ser o 26. E assim vai. Então deu para perceber o que sobra quando eu divido por 10 é o número das unidades aqui. Vocês concordam comigo? Ó? Sim ou não? Todo mundo concorda? Sim. Se eu fizer 39 dividido por 10, vai dar um valor, vai sobrar 9. Se eu fizer 42 dividido por 10, vai dar um valor, vai sobrar 2. Se eu fizer 65 dividido por 10, 65 dividido por 10, vai dar 6, dá 60, e aí sobra quanto? 5. Aí, ó, achei o número. Então, quanto que ele tem de jogos ali? Ele tem 65 jogos. Professor, e agora? Como que eu faço para poder
marcar a alternativa? Porque aqui não tem 65, mas ele está perguntando o quê? A soma dos algarismos dos números de jogos que ele tem. Como ele tem 65, se eu somar os algarismos, 6 mais 5 vai dar quanto? 6 mais 5 vai dar 11. A resposta aqui, para mim, é a letra B de Bosque. Beleza? Samuel Essa já teve questão. acesso ao gabarito, eu acertei, Samuel? Acertou. Beleza. Não vai me falando, não. Eu vou resolvendo, você vai me falando. Eu mandei pra você no WhatsApp. Mas não vou A abrir, prova e o não. gabarito. Vocês estão com a minha tela. Eu não vou abrir. Eu vou resolvendo e o Samuel vai conferindo para mim. Pode ser, Samuel? Pode ser? Beleza? Dúvida aqui, galera? Deu para entender a ideia aí? Essa questão eu achei ela mais difícil porque tinha que pensar de um jeito que era mais complicado, É, sabe? isso. Então, mas aí é o seguinte, gente, ó. Quando ele fala pra mim que se ele empilhasse em pilhas de 13 dava certo sem sobrar nada, já dava pra ter uma ideia, uma noção que o número tinha que ser alguma coisa que dava pra dividir por 13, certo? Então tem que ser um múltiplo de 13. Esse é o raciocínio, beleza? Não, eu Agora eu não pensei que era quero um que... múltiplo de 13 e um múltiplo de 5, só que eu De não 5 pensei não em dava, né? multiplicar pelos dois, né? Isso, beleza. Aí é o Se seguinte, ó. multiplicasse 13 por 5 ia dar 65. Sim, também. É o MMC de 13 e 5, né? O mínimo múltiplo comum de 13 e 5, né? Beleza? Também dá certo, ok? Aí esse é o raciocínio que eu fiz. Quando a gente vê a resposta, a correção, a gente até fala assim, meu pai do céu, por que que eu não pensei nisso? Não se preocupem, gente, eu tô sem pressão nenhuma e tô resolvendo aqui questão, tá? Isso aí é diferente de vocês lá na hora da prova. Na hora da prova, vocês estão cheios de pressão e estão tentando resolver uma questão em um tempo que às vezes não é o tempo ideal. Vamos falar assim, beleza? Tudo tranquilo? Posso passar para a próxima? Pode. Beleza, gente? Pode, Pode. Então, pode, beleza. pode, pode. Pronto. Ok. Então, aí a próxima questão, questão número 11. Questão número 11 é uma questão de análise combinatória, né? De combinação, fazer, sortear coisas, procurar pegar coisas no meio de várias coisas. Isso aqui a gente chama isso na matemática de princípio da casa dos pombos. Isso é um negócio de escolher coisas entre várias coisas, certo? E aí isso é difícil. Aí essa questão, às vezes, pode ser que ela seja difícil se a gente for levar ela ao pé da letra, dentro da análise combinatória, princípio das casas dos pombos. Oh, meu Deus do céu, que isso? Mas se a gente só raciocinar um pouquinho, eu acho que ela fica mais fácil. Porque pensa comigo aqui o seguinte, ela fala assim, ó. Laura tem uma gaveta com 12 pares de meia, sendo 3 azuis. Então ela aqui, ó, tem 3 azuis. Ela tem 4 pretos, aqui, 4 pretos, é, e 5 branco. O branco eu vou pôr de vermelho aqui. 5 brancos. Beleza? E branco não dá para escrever na folha branca, né? 5 brancos. Beleza. Então, 3 azuis, 3 par azul, 4 par preto e 5 branco. Beleza? Dá 24 pés de meia, né? Porque 3 aqui vai dar, vezes 2 vai dar 6, 4 vezes 2 dá 8 e 5 vezes 2 dá 10. Soma tudo aqui, vai dar 24 pés de meia. Todos os pés estão misturados, isso é, as meias não estão organizadas em pares. Antes de sair de casa, ela vai retirar da gaveta algumas meias, aleatório. Então ela vai tirar e ela vai querer formar um par, beleza? A pergunta é, nesse sentido, é correto afirmar que o menor número de pé de meia que ela pode tirar ou ela deve tirar para formar um par é quanto, né? Para ela ter certeza que formou pelo menos um par, né? Duas meias da mesma cor. Aqui a gente pode pensar o seguinte, cara. Quantas opções de cor ela tem para poder pegar? São 3 opções de cores, certo? Isso significa que se ela for muito azarada, e aí a gente tem que sempre considerar a pior das hipóteses, tá certo? Tá? É aquele negócio que eu falo sempre pra vocês. Se uma coisa tem a chance de dar errado, ela vai dar errado. Então a gente vai tentar usar essa ideia. Então, se ela for muito azarada, a hora que ela pegar a primeira meia, vai vir de uma cor. Pode ser qualquer cor. Então, por exemplo, vamos supor um caso, uma possibilidade, vamos pôr aqui assim, né? Uma possibilidade é ela pegou a primeira cor, a primeira meia e veio azul, por exemplo. Beleza? Aí ela vai lá, deixa essa meia de canto, tira uma outra. Se ela for muito azarada, a segunda meia não vai ser azul. Vocês concordam comigo? Que aí se a segunda meia for azul, ela já, né?
já saiu com um par de meia. Mas ele quer saber uma possibilidade que tenha certeza que realmente vai dar um par de meia. Então, se ela for muito azarada, a segunda meia que ela tirar, por exemplo, pode ser que seja preta. Aí não formou um par. Vocês concordam? Aí Uhum. ela vai lá e tenta tirar a terceira, só que ela é bem azarada. E aí eu tenho que tentar ver o máximo de azar que ela pode ter. Quer dizer, eu preciso ter certeza que vai dar um par. Então, quer dizer, eu tenho que falar assim, não, ela testou, fez tudo que podia fazer para não dar certo. E aí, uma hora deu certo, né? Então, se ela for muito azarada mesmo, o terceiro pé de meia que ela tirar vai ser branco. E aí, até agora, ela formou nenhum par. Todo mundo concorda comigo? Nenhum par. Sim. Nada de par. E aí ela vai tirar o quarto pé de meia. Só que não existe mais outra possibilidade de cor. O quarto pé de meia ou vai ser azul, ou vai ser preto, ou vai ser branco. Todo mundo concorda? E aí, se esse quarto pé de meia que ela vai tirar vai ser azul, preto ou branco, pode ser qualquer um, vai dar para formar um par. Vocês concordam comigo? Sim. Então, na verdade, para ela garantir que ela vai tirar um par, que ela não tá com sorte, porque se ela tiver com sorte, na segunda meia ela tira. Se ela tiver com sorte, com menos sorte um pouquinho, na terceira ela tira um par. Mas e se ela não tiver com sorte em um? E eu não sei se ela tá com sorte ou não, então eu tenho que garantir que ela vai ter o máximo de chances possível. E aí, para ela garantir que ela vai formar um par, ela vai ter que tirar pelo menos para ter certeza, num dia de sorte ou num dia de azar, que ela vai ter que tirar até o quarto pé de meia para poder formar um par. Todo mundo conseguiu entender? Porque aqui, a Aham. hora que ela tirar o quarto Sim. pé de meia, com certeza vai formar um par. Porque ela já tirou azul, preto ou branco. Aí então vai formar um par. Então aqui a resposta é 4. Beleza? A Essa resposta eu é acertei. beleza. Tá certo aí, Samuel, meu conferidor de gabarito? Sim, tá certo. Beleza, perfeito. Alguma dúvida aí, galera? Não? Então, raciocínio lógico, basicamente, a gente utilizar aqui. Beleza? Tá? Professor, Oi, fala comigo, Jair. e se, tipo assim, se fosse outros Deixa eu números um voltar. pouquinho mais complexo, teria como aplicar alguma fórmula para descobrir? Cara, Ou aí não? a gente pode utilizar dentro da análise combinatória, não é assunto que vocês estudam agora, tá? Por isso que eles colocaram um valor menor. Aí a gente usa um negócio chamado de combinação, que é você escolher entre as possibilidades que você tem uma quantidade X de casos, vamos falar assim. Aí a gente usa a Pegar as combinação, tem uma possibilidades e colocar forma. mais um. Isso. Aí você pega o número de casos dividido em N mais um, né? Que é fatorial. Aí tem que usar fatorial, aí é uma outra história, coisa que vocês vão estudar só lá no ensino médio. Por isso que eles não colocaram esse número muito grande. Entenderam a ideia, gente? Sim? Uhum. Entendi. Então eles já se antevê, né, a essa situação aqui. Tudo bem? Beleza? Então talvez esse aqui seja o exercício que pode ter dado um pouquinho mais de dúvida. Não que ele seja difícil, mas é que eles tenham dado um pouquinho mais de dúvida. Agora, essa questão número 12, eu já vou para a próxima, para 12. Posso ir, né, gente? Sim? Pode. Pode? Agora, Pode. essa questão número 12, galera, essa inclusive foi a questão que a Ana Júlia me perguntou, e aí eu falei para ela, tem a prova toda aí, me manda a foto da prova toda aí, que eu vou preparar uma resolução. Essa questão aqui, número 12, ela falou que vocês estavam discutindo lá no grupo, e aí cada um falou que tinha marcado uma resposta e tudo mais, mas essa questão aqui também era raciocinar, com calma, tá certo? Raciocinar, não precisava usar fórmula de área, cálculo de área, porque ele já falou para mim que o triângulo pequeno é uma unidade de área, beleza? Mas aí eu vou explicar para vocês qual é o raciocínio por trás dela. Vamos lá, ele fala o seguinte, ó. Na figura a seguir, temos um total de 13 triângulos equiláteros e dentre eles há três tamanhos diferentes. Há triângulos de três tamanhos diferentes. A primeira coisa que a pessoa tinha que ver é cadê os 13 triângulos? Tá certo? Cadê os 13 triângulos? Porque se você observar, o grandão aqui, ó, é um. Todo mundo concorda comigo que isso aqui é um triângulo, sim? Sim. Aham. Beleza? Os pequenininhos estão fáceis de ver. Cada desse aí é pequenininho. Então, se você olhar só o grandão e esses pequenininhos, olha só para vocês verem. Dá um grandão, né? Aí aqui dá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triângulos. Então, não é só o grandão e o pequenininho, porque ele falou para mim que tem três tamanhos diferentes. E aí, então cadê esse outro triângulo aí, professor? É o médio.
Ele não é nem grandão e nem pequenininho. Professor, e cadê ele? Aqui, gente, ó. Vou marcar de amarelo, ó. Um triângulo médio tá aqui, ó. Um. Aí, aqui, ó. Vai passar um pelo outro, ó. Dois. Tudo bem, galera? Tem? E lá em cima, se eu fizer assim, ó. Três. Tá? Até vai ficar mais claro para vocês enxergarem assim, ó. Quer ver? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um print aqui na imagem. Deixa eu tirar o roxinho aqui. Eu vou dar um print na imagem, vou marcar o grandão. Grandão todo mundo conseguiu ver, sim? Os pequenininhos todo mundo conseguiu ver, né? Sim. E agora vou marcar os médios, os triângulos médios, né? Os triângulos médios. É o seguinte, ó. Então, o grandão, um, certo? Aí eu já falei pra vocês que juntar com os pequenininhos dá 10, tá certo? Que tem 9 pequenininhos aqui dentro, né? E os médios estão aqui, ó. Um aqui, o outro aqui, ó, porque vai passar um pelo outro assim, tá certo? E o outro aqui assim, ó, lá em cima, ó. Beleza? São três triângulos médios, tá? Fechou? Aí só para deixar claro aqui no desenho, para não confundir ninguém, cada triângulo médio é isso aqui que tá de amarelo, tá? Então tem três possibilidades dessa aqui de amarelo, tem uma dessa aqui de roxo, grandão, tudo bem? E 9 pequenininhos que estão ali sem colorir. Fechou, gente? Deu conseguiram enxergar os triângulos? Todo mundo conseguiu Sim. enxergar? Dá 13? Todo mundo concorda? Tem? Beleza. Aí agora, vamos lá. O que que ele quer saber? Nessas condições, é correto afirmar que a soma das áreas dos 13 triângulos é igual a quanto? Então eu tenho que somar a área dos 13. Como é que seria essa área total, professor? Bem, essa área total eu vou somar a área dos pequenos, a área do pequeno, vou pôr assim, mais a área dos médios, tudo bem? Mais a área dos grandes, ou do grande, né? Isso é a minha área total, tá? Então vamos pensar aqui comigo. O pequeno é uma unidade de área. Mas quantos triângulos pequenos a gente tem aqui? Eu já contei quantos são? Fala pra mim aí alguém. Então, Vamos contar de novo, ó. são Um, 9 triângulos dois, três, pequenos. isso, 9. Ó, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 triângulos pequenos. Cada um tem uma unidade de área. Então a área dos pequenos vai ser 9 vezes um. Cada triângulo tem uma unidade de área. E o médio, professor? Como a gente tem três triângulos médios, a área dos médios vai ser 3 vezes. Quantos triângulos tem dentro de um triângulo médio aqui, gente? Olha aqui comigo, ó, num médio desse, ó, 1, 2, 4. 3, 4. Então vai ser 3, são 3 médios, vezes 4, porque cada pequenininho tem uma unidade de área. Mais a área do grande. E aí, triângulo grande, eu tenho um triângulo grande só. Mas dentro desse triângulo grande, tem quantos triângulos pequenininhos? 9, não é isso? Certo? Então são um Sim. vezes 9. Ó, no triângulo grande tem 9 triângulos pequenos. Tá certo, gente? Sim ou não? Certo. Então vamos lá, recapitulando. A soma da área dos 13 triângulos. Professor, quem são os 13 triângulos? São 9 triângulos pequenos, 3 triângulos médios, tá certo? E um triângulo grandão, tá? Os pequenos, cada um tem uma unidade, então 9 vezes um. Os médios, como eles são constituídos de 4 triângulos de uma unidade, então que cada um é um, ó, então dá quantas unidades de área em cada médio? 4 unidades de área. Então são 3 vezes 4. E o grandão, que dentro dele tem 9 triângulos pequenos de uma unidade de área, ele tem 9 área, 9 unidades de área. Então seria basicamente fazer essa sominha aqui. 9 vezes 1, 9. 3 vezes 4, 12. E 1 vezes 9, 9. Se eu somar isso aqui, ó, 9 mais 12, 21. Mais 9, 30. Então, 30 unidades de área. Não, professor, por que que eu não pensei nisso? Eu sei porque você não pensou, você estava tenso, estava nervoso, era difícil, beleza? Então não se martirizem, né? Nem se autoflagelem, vamos falar assim, tá certo? Beleza? Então qual que é a resposta aqui? A letra E, 30. 30 unidades de área.
Beleza? Samuel, meu conferidor de gabarito. Eu acertei? Acertou, Samuel, acertou. acertei? Tava só olhando. Ah, o Samuel tá conferindo. Confere aí. Deu certo? Sim, sim, eu falei, Beleza, acertou. beleza, show de bola, gente. Ó, então a resposta aí da questão número 12 era 30 unidades diárias. Tinha que enxergar esses 13 triângulos. A hora que ela me mandou, eu falei, esses caras, sacana, rapaz. Como é que esses meninos iam ver esses 13 triângulos aí, hein? Tá? Mas teve gente que acertou, eu acho que entre nós aqui, tem alguém que acertou essa ou não? Essa aí tava, cada um marcou um, então alguém deve ter acertado. Às vezes não tá aqui entre nós, né? Beleza? Tá? E lá no grupo ela falou que tava discutindo, cada um tinha marcado uma. Posso ir pra próxima, gente? Pode? Pode, Posso já? pode. Beleza. Vocês vão conferindo aí na prova de vocês. Cada um confere a sua, tá? Agora vamos essa aqui de porcentagem, galera. Essa aqui de porcentagem, a gente sabe que quando a gente quer calcular a porcentagem de um valor, é só pegar o valor vezes a porcentagem. Isso eu já ensinei. E outra coisa também que, por exemplo, se eu falar que uma coisa tem 60%, o que falta para completar ele é 40%, porque o total é sempre 100%, não é? Então, quando você tem um exercício de porcentagem, essa é a ideia que você vai ter que utilizar para poder resolver o exercício. Essa é a ideia básica, né? Lógico, aí tem que cair interpretação, leitura, né? E organização das ideias. Então veja comigo o seguinte, ó. Um suco é constituído de polpa de fruta diluída em água. Uma garrafa desse suco continha 750 ml de suco, sendo 40% de água, 60% de polpa de fruta. Já pode fazer uma continha disso aí. Na prova de matemática, gente, eu nunca gosto de ler questão quando aparece número que dá para fazer conta, eu já faço a conta. Eu nunca leio a questão inteira para depois saber. Eu já sei que eu tenho que fazer conta aqui, ó. 60%, 40%. Quanto que dá isso dentro desses 750? Então vamos lá. A garrafa tinha uma parte de água e uma parte de polpa, não é isso? Certo? Então vamos lá. 750 ml era o total. Quantos por cento disso que era de polpa? De água, perdão. 40%. Então vou fazer 750 vezes 40%. Para saber quanto que tinha de água, né? E eu posso fazer aqui para baixo 750 vezes 60% para saber quanto que tinha de polpa de fruta. Beleza? Não é uma conta muito difícil de fazer, até porque se você fizer aquela de cima que é mais fácil, automaticamente você descobre o resultado daqui de baixo, né? Que eu posso tirar um zero daqui com um zero daqui, um zero de lá com um zero de lá, é o de cima com o de cima e o de baixo com de baixo. 75 vezes 4, fosse vezes 2 era 150, como é vezes 4 vai dar 300. Então tem 300 ml de água, vou escrever aqui, e aí é lógico que o resto é polpa de fruta. Então não precisa nem cortar nada, é só pensar. 750, tira 300, sobra 450, que é polpa de fruta. Beleza? Então tem 350 ml de água, 300 ml de água, 450 de polpa de fruta. Beleza, tá bom. Aí vamos lá. Uma pessoa considerou que essa proporção deixou o suco excessivamente concentrado e acrescentou a essa garrafa de suco mais 250 de água. Ah, então agora, ao invés de ter 750 ml, ela acrescentou mais 250 de quê? De água, certo? Água, H2O, escrever assim, H2O. Mais 250 de água. Isso quer dizer, a minha garrafa agora não tem mais 750 ml. Minha garrafa agora tem quantos ml? 1000 ml, porque ela pôs 250 de água, certo? Nesses 1000 ml, não tem mais 300 ml de água. Tem 550 ml de água. Por quê? Porque tinha 300 e ela pôs mais 250. Então, nesses 1000 ml tem 550 de água. Beleza? E quanto de polpa de fruta? Ele não adicionou polpa de fruta. Então, continua tendo quanto de polpa de fruta? 450 ml de polpa de fruta. Beleza? Porque adicionou só água, tá? Então, depois dela pôr essa água, ficou 550 de água, 450 de polpa. Essa ficou a proporção. A pergunta é correto afirmar que a porcentagem de polpa no suco, após o acréscimo de água, passou a ser de quanto? Bem, aí agora eu posso só... Pode ser uma regra de 3, por exemplo. Quantos ml tem ao todo lá? 1000 ml.
E o total sempre corresponde a quantos por cento? O total sempre corresponde a 100%. Então, 1.000 ml de suco, vamos falar assim, corresponderia a 100%. E só de polpa de fruta tem quanto? 450 ml. Isso vai corresponder a X. Para quem já está esperto nessa história, sabe que a resposta aqui vai dar. Ah, tá faltando, falta uma alternativa aqui, né? Hein? Eu pus as alternativas meio errado aqui, não foi? Deixa eu pegar a questão original. Tem 25, 35, 15, 50. Tá errado aqui, não é? Isso aqui não é o 15, não, é? Quais são as alternativas? Fala aí pra mim, é porque eu tirei as alternativas que o Thiago tinha marcado. Ou são essas É vinte e alternativas? cinco, 35, 45, 55 e Ah, 65. aqui é 45, né? Então, Eu mandei lá no WhatsApp. Acho beleza. que vai ser melhor olhar com o A coisa já. original. Não, mas é porque eu já Sim. criei, eu já fiz o PowerPoint aqui. Então aí é o seguinte, olha só, gente, presta atenção comigo. Então aqui, ó, pra quem já tá esperto na história, tá vendo? 1.000 é 100%, 450 é X. Eu já sabe que vai dar aqui quanto? 45. Tá certo? Beleza? Mas como é que resolveria isso aqui, professor? Multiplica cruzado, né? Então você vai fazer aqui, ó, 1.000 vezes X vai dar 1.000x. É igual 450 vezes 100. Aí 450 vezes 100 é só aumentar dois zeros ali, né? Faltou um zero aqui. 1.000x é igual 450 vezes 100, vou pôr aqui 450, vou pôr mais dois zeros. Então 45 mil. Deixando esse x sozinho, vai ficar 45 mil dividido por 1.000. 45 mil dividido por 1.000, corto 3 zeros aqui, vai dar 45. Então a minha resposta final, 45%, que é o que ficou agora. Beleza? Então, é, a gente às vezes comenta isso com vocês dentro de sala de aula, e aí às vezes passa batido, como só se fosse uma conversa. Mas a parte da leitura e a interpretação do que ele quer é mais até do que o conhecimento da teoria, sabe? Porque todo mundo sabe como é que calcula uma porcentagem, é valor vezes a porcentagem, certo? Mas aí você tem que interpretar e verificar o caminho que o cara quer que você siga para responder a questão. Beleza? Show de bola, gente. Alguém ia perguntar alguma coisa dessa questão, da questão anterior? Eu não parei ali para vocês abrir para dúvida. Alguém quer perguntar? Pode seguir? Pode colocar no chat, abre o microfone aí para mim. Hoje a Anne tá aqui, né? Beleza, né? Alguém quer perguntar? Não, não. Não? Tá de boa, Thiago? Felipe? Professor Doutor Felipe? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Show de bola. Agora a gente já vai direto para a questão número 15. É porque eu já organizei aqui, Samuel, tá vendo? Questão 15 não, questão 14. Eu já organizei aqui mais ou menos os slides, por isso que eu não fui lá pegar Uhum. a prova original. Senão eu vou ter que dar print e colocar tudo de novo. Eu já organizei para meio que adiantar, né? Acelerar o processo. Beleza? Tá? Entendi. Então vamos lá, gente. Questão 14 agora. Ele põe uma figura de uma bandeira de um território qualquer. Aí ele fala que essa bandeira é retangular, com uma faixa central branca e duas regiões triangulares pretas. Tá ali. Esse Aí daí ele do vem. gabarito eu achei estranho. Isso. Aí ela vem dando algumas informações. Primeiro, os dois triângulos pretos possuem as seguintes características: são congruentes entre si. Professor, o que quer dizer essa palavra congruentes? Quer dizer, são iguais, tá certo? Tem medidas iguais. Esse cara aqui é igual a esse aqui, tá certo? Ambos são triângulos retângulos, quer dizer, aqui tem um ângulo de 90 graus, beleza? Suas hipotenusas unem os pontos médios dos lados. O que é ponto médio? O Robert falou disso lá na aula que ele deu para vocês, certo? Ponto médio quer dizer que aqui vai bater na metade, tá certo? Do tamanho daquela lateral. E aí dos lados do triângulo, né? Beleza? Então quer dizer, aqui também bateu na metade dessa lateral. Tudo bem? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, se eu falar que aqui teria tudo 50, aqui é 25 e aqui embaixo vai ser 25. Entenderam a ideia? Ponto Uhum. médio é isso, tá? A pergunta aqui é: com base nessas características, deixa eu só subir isso. Com base nessas características, é correto afirmar que a razão, e aí quando ele fala razão, é só você montar uma fração, não é isso? Onde o primeiro que vem na frase vem em cima e o que vier depois da frase vem embaixo, né? Então a razão é entre a medida das áreas pretas e a medida das áreas brancas. Então ele quer que eu faça o quê? Ele quer essa razão que ele quer que eu descubra, vamos pensar assim, razão que ele quer que eu descubra,
é só eu pegar e fazer área preta, vou pôr assim AP, certo? Área preta dividido por área branca, tá? É isso que ele quer. Só que aí eu vou ter que descobrir, né? Quanto que é essa área preta e quanto que é essa área branca. Aí você fala assim, mas professor, ele não me falou nada, ele não me deu nenhuma medida, e agora, como é que eu faço? Cara, eu vou usar essa estratégia nesse exercício para ficar didático para vocês, e eu vou usar essa estratégia mais na frente naquele exercício da piscina que tá vazando. Uma estratégia que poderia utilizar aqui, galera, é colocar número. Põe número, pô. Certo? Ah, professor, eu posso usar letra? Pode, mas letra vocês sabem que letra é mais embaçada. Então usa número, cara. Usa número. Sempre que você estiver fazendo uma prova, que você puder jogar números, por exemplo, para poder você visualizar melhor o cálculo, usa, tá? Eu consigo perceber que esse retângulo, como ele é um retângulo, aqui em cima é maior que aqui embaixo. Então eu vou usar números, tá? Por exemplo, eu poderia falar que aqui em cima vale 20 e aqui na lateral vale 10. Pode fazer isso? Uhum. Pode. Não tem problema, isso não vai fazer diferença nenhuma no cálculo, tá? E aí, então, se vocês pensarem comigo, se eu falar que ali em cima vale 20, aqui embaixo aqui, eu vou até mudar para branco a cor aqui para poder escrever dentro desse triângulo aqui. Se ali em cima é 20 e aqui como divide na metade, então aqui embaixo na base do triângulo aqui mede só 10. Porque 20 é tudo. E ele pega no ponto médio, então a base do triângulo é 10. E aí, se eu falei que aqui essa lateral é 10 e o triângulo está pegando só a metade, então aqui mede quanto? Aqui mede 5. Beleza? Aí o que eu faço agora, professor? Vai, calcula a área preta, multiplica por 2, né? Porque é dois triângulos, tudo bem? E a área branca, gente, é só pegar a área do retângulo todo e tirar a área preta. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Olha Uhum. lá, fiz ali 20 em cima e 10 na lateral. Como o triângulo pega na metade, ponto médio, então é 10 só e 5, 10 e 5. O triângulo é metade das medidas, certo? E para eu achar a área preta, eu faço a área de um triângulo, pode ser desse triângulo de baixo, e multiplico por 2, eu vou achar a área preta. E a área branca é a área toda menos a área preta. Sim, gente? Põe aí no chat para mim se Sim. vocês conseguirem entender meu raciocínio. Samuel respondeu no microfone aqui. Tiago, conseguiu entender meu Entendi. raciocínio? Entendeu aí, Felipe? Professor Doutor Felipe? Hein? Professor, mas nossa, como que você consegue pensar essas coisas assim? É porque eu sou velho, cara. Eu sou velho e já fiz muito exercício de matemática. Então aí, como eu sou velho e eu fiz e faço muito exercício de matemática, às vezes vêm essas ideias. E qual que é a estratégia então para poder a gente ser bom na matemática? É fazer muito exercício. Matemática é igual o cara que quer ser maromba na academia. O cara que quer ser maromba na academia pode até achar um atalho, uma bomba, um trenzinho assim, aqui e ali, mas isso aí passa. Né? É igual o cara que aprende ali, passa a prova e acaba, né? A força dele. Mas se você exercitar mesmo para valer, de verdade, muito, 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 você vai ficar marombado, mas na matemática, né? Aqui, beleza? Igual eu, né? Não, eu não sou tão maromba assim, tá? Eu não sei tanto, mas eu sei um pouco, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos tentar responder essa aqui. Então aí, gente, é o seguinte, ó, vamos calcular aqui agora a área preta. A área preta, primeiro eu vou calcular a área do triângulo, tá? Vou fazer assim, o desenho, a área do triângulo. Que aí depois a área preta é só eu pegar essa área do triângulo e multiplicar por 2, tá? Por que por 2, professor? Porque é dois triângulos, tá certo? Beleza. Como é que faz a fórmula da área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá certo? Base vezes altura dividido por 2. Aí, se eu olhar para o meu triângulo, a base é 10 e a altura é 5. Então, eu vou fazer 10 vezes 5 dividido por 2. 10 vezes 5 é 50, dividido por 2 vai dar 25. 25 unidades de área, vamos pôr aqui assim, certo? Igual ele usou lá no exercício. Aí, então, significa que a área preta é duas vezes de 25. Beleza? A área preta eu já descobri. Duas vezes de 25. Aí agora eu vou achar a área branca. A área branca, galera, eu vou ter que fazer a área do retângulo, tá certo? A área do retângulo. E subtrair a parte preta, que é duas vezes de 25, que é 50, a gente já sabe, certo? Então vamos lá. A área do retângulo é base vezes altura, tá? Base vezes altura. Aí base vezes altura seria 20 vezes 10. 20 vezes 10 dá 200. Então a área do retângulo é 200 unidades de área. Professor, isso é a área branca? Não, a área branca, gente, eu tenho que fazer a área do retângulo menos a área preta. Tudo bem?
Então a área branca vai ser a área do retângulo, que é 200, menos a área preta, que eu já vi ali que é 2 vezes 50, 2 vezes 25 vai dar 50. Ok? Beleza? E aí então agora eu já sei essa razão. Olha só, 2 vezes 25, 2 vezes 25, 50. 200 menos 50, 150. Beleza? Então, agora para chegar nessa razão, eu posso cortar um zero, ficou 5 sobre 15, mas 5 sobre 15 não é fração final de resposta. Eu posso simplificar essa fração aqui por 5, tanto em cima quanto embaixo. Isso aí vai dar quanto? Isso aí vai dar 5 dividido por 5 é 1, 15 dividido por 5 é 3. 1 sobre 3. Essa é a resposta, 1/3. E aí, para mim, eu marcaria. Eu esqueci de pôr a alternativa. Ah, tá ali em cima. Então, a alternativa aqui, para mim, é a letra B de bola. Essa Professor? daí tinha como fazer também, é porque fala que toca na metade, né? Uhum, Você isso. poderia ver que os dois triângulos têm o mesmo tamanho, fazer tipo um quadradinho aqui. Chegar Aí lá em tinha, cima, né? No canto, aí né? tinha quatro pedaços separados do Isso, quadrado. Um isso. desses pedaços era preto e os três outros era branco. Beleza. Ou então, né, Samuel, Essa eu fiz assim, só. fazer aquela Uhum. divisão que eu faço sempre quando você quer fração colorida de uma parte total, né? Dividir tudo do mesmo tamanho, né? Dividir É tudo do disso que eu tô mesmo falando. tamanho. Não é isso? É isso que você tá falando, né? É que a É, gente só faz que eu aqui, tinha né? feito errado. Eu tinha Faria feito aqui a área assim, né? total. Faria aqui assim, não é isso? Certo? Uhum. Teria que ir dividindo, né? Aí você faz aqui assim, por exemplo, aí na verdade você vai ter que dividir aqui e dividir assim, né? Beleza? Né? Só que Pode eu tinha falar. feito a área total em vez de fazer a área branca. Ah, é, a área Aí dava branca um quarto. é só a faixinha ali, né? Então aí tem que fazer uma subtração, né? Tem que pegar a área total menos a área preta para poder achar a área branca. Sim? Uhum. Beleza, pessoas? Nossa, professor, por que que eu não pus número nesse negócio? Eu achei que esse era tão complicado, né? Mas isso aí, gente, é tudo situação de prova, tá? Eu garanto pra vocês, se eu colocasse vocês numa sala, entregasse esse exercício para 6 de vocês, 7, 8, 10 pessoas que fizeram aula aqui comigo, eu falo, gente, resolve esse problema aqui pra mim. Tenho certeza, dos 10, uns 7, 8 ia resolver. Às vezes uns ia demorar mais, outros ia demorar menos, mas é porque tava na prova. Prova é tensão. Prova é bateu, valeu e pronto, acabou, né? Principalmente esse tipo de prova, né? Beleza? Tá? Então é isso. Beleza? Tá certo aí, Samuel, pelo gabarito? É Tá um certo. terço? Beleza. Deu pra entender aí, meu povo? Sim? Sim. Aí é o seguinte, vocês ficam tão tensos em questão de prova, vamos falar assim, né? Que a Ana Júlia, por exemplo, que me mandou mensagem ontem, né? Aí ela falou assim: Professor do céu, nada que eu estudei, nada na prova. Gente, eu não falei de área de triângulo, eu não falei de área de retângulo, né? Falei razão, é o que falar primeiro, dividido pelo que o outro, certo? Porcentagem, a gente fez exercício de porcentagem. Quer dizer, a gente fica tenso e aí às vezes as ideias ficam todas desembaralhadas, né? Quando a gente tá tenso. Isso é normal. Mas vocês tinham ideia, isso é importante. E aí a galera que foi lá de paraquedas que não sabia nem o que tinha que fazer, né? Beleza? Tá? Aí vamos lá, galera. Vamos nessa então. Posso ir pro próximo? Todo mundo Pode. conseguiu entender? Pode. Pode? Felipe? A Anne tá caladinha, não se manifesta nem no Pode ir, chat professor. aqui. Ô, Anne, fala, manda um oi pra mim no chat, só pra mim ver se você tá conseguindo me ouvir, me ver de boa aqui. Ou abre o seu microfone e fala um oi pra mim. Aê! Aê, beleza. Show de bola. Top. Então vamos lá, gente, vamos seguindo, tá? Esse exercício aqui é um exercício de fração, tá? E aí, como ele é um exercício de fração, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer os cálculos ali, tá? O cálculo de fração é igualzinho ao cálculo de porcentagem, porque porcentagem também é uma fração. Você pega o número vezes a fração, tá? É igual a porcentagem, você pega o número vezes a porcentagem. Aqui, talvez, dava também para poder colocar um número, tá? Tipo assim, um tamanho da barra ou uma quantidade de pedaços que essa barra tinha para poder resolver. Beleza? Certo? Mas uma coisa que eu falei com certeza com vocês nas aulas é o seguinte: quando ele fala para mim a fração um quinto, fala a fração um quinto, qual que é a fração que completa um quinto? Quer dizer, se eu tirar um quinto, vai sobrar quanto? Alguém coloca aí para mim. 80%. É, um Aí quinto, oitenta por sobraria cento é 4 20%. quintos. 4 quintos sobra. O Robert falou disso também. Ele falou um quinto é 20%, 4 quintos é 80%. Né? Eu dei uma olhada ali na aula dele assim rapidinho.
certo? Beleza? Então, se eu comer um quinto da barra, vai sobrar quanto? 4 quintos Quatro dessa quintos. barra, certo? Se eu comer, por exemplo, 2 terços numa barra, vai sobrar quanto? 1 terço. Um terço. Beleza? E é assim sempre que funciona. O número de baixo, vamos pensar aqui, ó. Ele fala pra mim o que que é o total. No caso, se o 3 ali embaixo, 3 terços é o total. Se eu como 2, sobra 1. 1 terço. Beleza? É esse raciocínio mais ou menos que a gente vai ter que usar para poder resolver essa questão. Beleza? Aí é o seguinte, como que a gente vai fazer isso? Presta atenção comigo, ó. Alan e Bruno compartilhavam uma barra de chocolate. Alan foi o primeiro a comer o chocolate e na primeira mordida comeu um quinto. Então vamos lá, vamos passo por passo. Primeira mordida. Alan comeu que tanto? Um Um quinto. quinto. O Alan pegou um quinto. Sobrou o quê? Porque ele fala sobre comer e sobrar, não é isso? Quando você Aham. come um quinto, sobra o quê? 4 quintos. 4 quintos. Beleza. Aí vamos lá. Segunda mordida. Quem deu a segunda mordida tem que ser o Bruno. O Bruno comeu um quarto do que sobrou. Quer dizer, o Bruno vai comer um quarto de 4 quintos. Todo mundo concorda? Então é um quarto de 4 quintos. Professor, como faz um quarto de 4 quintos? Um quarto vezes 4 quintos. É igual fazer uma porcentagem de um número. É a porcentagem vezes o valor. Ou o valor vezes a porcentagem. Aqui é o valor vezes a fração. Um quarto de 4 quintos. Se a gente pensar aqui, a gente teria que fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Se eu fizer o de cima com o de cima, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 5, 20. Essa fração dá para simplificar, certo? Vou simplificar essa fração direto por 4, tá, galera? 4 dividido por 4 é 1, 20 dividido por 4 é 5, tudo bem? Então, na verdade, o Bruno comeu que tanto? O Bruno também comeu um quinto, tá? Aí você fala, ah, professor, então sobrou 4 quintos? Não, não tem como, né? Porque já tinha só 4 quintos. Então, quanto que sobrou agora, professor? Bem, se você pensar, o Alan comeu um quinto e o Bruno comeu um quinto, os dois juntos comeram 2 quintos já. Sobrou quanto? Se eles dois já comeram 2 quintos, sobrou quanto? Se Fala aí eles pra comeram mim. 2 quintos, sobram 3 quintos. Beleza. É isso, Samuel. Então, se um comeu um quinto na primeira mordida, o outro comeu um quinto na segunda mordida, eles já comeram 2 quintos, certo? E sobrou quanto? Sobrou 3 quintos. Vou até escrever isso aqui, ó. Então, depois dessa primeira e da segunda mordida, já comeram. O que que eles comeram? Comeram um quinto mais um quinto. Um quinto mais um quinto, soma de fração com denominador igual, soma só em cima, né? Mantém embaixo. Dá 2 quintos. Comeram 2 quintos. Até agora sobrou que tanto? Então, vocês comeram 2 quintos, já sobrou 3 quintos. Beleza? Depois disso, mantendo a alternância, na segunda mordida, o Alan, na segunda do Alan, né, que já é a terceira mordida que a barrinha de chocolate sofre, coitado. Certo? Então, na terceira mordida, que é a segunda do Alan, Alan comeu 1 terço do que ainda restava. Então, ele pegou 1 terço de 3 quintos. Como é que eu calculo 1 terço de 3 quintos? Vamos pôr aqui, Alan, 1 terço de 3 quintos, professor. Ué, é 1 terço vezes 3 quintos. Como é que faz essa conta, professor? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 3 é 3, 5 vezes 3 é 15. Aqui o que eu posso fazer? Simplificar por 3. Vai dar 1 quinto. Então o Alan comeu de novo mais 1 quinto. Beleza? Então o Alan comeu de novo mais 1 quinto. Quer dizer, gente, tinha sobrado 3 quintos, certo? Aí o Alan comeu mais 1 quinto. Sobrou quantos quintos até agora? Então, alguém sabe? Dois Dois quintos. Dois quintos. quintos. Beleza. Aí veio o Bruno dar a quarta mordida dele, não é isso? Sim? O Bruno comeu a metade do que tinha sobrado. E tinha sobrado agora só 2 quintos. Porque, ó, um quinto, deu 2 quintos. Mais 1 quinto, 3 quintos. Eles comeu 3 quintos e sobrou 2 quintos. Então eu vou fazer metade de 2 quintos. Metade de 2 quintos. Beleza? Metade de 2 quintos. O de cima, metade é meio, né? 1/2. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Aí aqui eu posso simplificar por 2. Vai ficar 1 quinto. Então, o Bruno comeu
mais um quinto, né? Ah, que palhaçada, professor. Toda hora eu estava mordendo, era um quinto. Gente, era pra eles dividir o chocolate, né? Nada mais justo que cada vez cada um comesse o mesmo tanto, né? Beleza? E aí eles deram quantas mordidas no chocolate de um quinto? Quatro mordidas de um quinto. Vocês concordam comigo? Todo Aham. mundo deu uma mordida de um quinto. O Alan deu uma mordida de um quinto, o Bruno deu uma mordida de um quinto. Depois o Alan mais um quinto, o Bruno mais um quinto. Então eles comeram quatro quintos. Quatro mordidas de um quinto dá quatro quintos. Ok? Então, se ao todo, no total, total comido, vamos pôr aqui assim, certo? Quanto que eles comeram ao todo? Eles comeram quatro quintos. Então, quanto que sobrou? A pergunta é quanto que Um. sobrou? É. Quanto que sobrou? Sim, um Um quinto. quinto. Pronto. Essa é a resposta. Meu Beleza? Deus, Que que conta boa. palhaçada, hein, professor? Ui, ai, ai, hein? É brincadeira, professor. É. E aí, então, sobrou um quinto da barra de chocolate. Beleza? Tá? Aí, gente, calcular fração de fração é fazer multiplicação de fração, né? Fração vezes a fração de novo. Mas tinha que pensar. Tem outro jeito, professor, de responder isso? Aí tinha, cara. Tinha outro jeito, sei lá. Fala que a barra tinha 20 quadradinhos. Ou fala que a barra tinha 10 quadradinhos, aí você vai tirando, 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 tirando. Depois você compara o que sobrou com o que tinha. Talvez isso fique mais didático para vocês pensar assim, certo? Não sei. Quer ver? Vamos imaginar que essa barra tivesse 10 quadradinhos, pode ser? Então, se ela tinha 10 quadradinhos, ele comeu um quinto de 10, né? Ele vai ter comido dois quadradinhos. Aí sobrou 8. Aí você vai. Aí depois ele comeu um quarto do que sobrou. Então quanto que é um quarto de 8? Entendeu? E assim vai. Aí podia. Isso aí cortando os quadradinhos, tá? Professor, pode dividir isso em... E se eu for chutar um número para uma quantidade de quadradinho dessa barra, qual que seria um número bom? 10 eu vi aqui que não era um número bom. O número bom aqui era o seguinte, ó. As frações que ele deu não é denominador 5, 4 e 3. Então, Aham. se fizer 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60, não é? Então, um número bom talvez seria você pensar uma barrinha com 60 quadradinhos de chocolate. Só para pensar um mínimo múltiplo comum entre todas essas frações. Aí você vai tirando os pedacinhos que eles foram comendo à medida que eles foram comendo. Seria uma outra forma de raciocínio, tá certo? Aqui eu fiz com fração mesmo, porque fração de fração é só multiplicar as frações, tá? Essa talvez seja uma mais enjoada, mais difícil de acertar, tá? Beleza? Pode ser que vocês não tenham acertado ela, mas ela é mais enjoadinha mesmo, tá? Vamos para a próxima? Podemos? Tá Podemos. bom, então Pode. depois do Alan comer esse chocolate, é só comendo um chocolate agora e chorar, professor. Aqui, gente, ó, questão 16, eu vou fazer ela também usando um número, tá? Porque ele fala o seguinte, ó. Para encher totalmente certa piscina que inicialmente está vazia e sem vazamento, uma mangueira leva 18 horas. Eu não sei quantos litros d'água que essa piscina tem, nem quantos litros que essa mangueira joga por hora, mas gasta 18 horas. No entanto, descobriu-se um vazamento de água nessa piscina que faz com que ela perca água a uma taxa ou vazão constante. Então tem um buraquinho lá que vai saindo uma quantidade de água também. Se essa piscina estivesse totalmente cheia, ela seria totalmente escoada por esse vazamento em exatamente 90 horas. Isso quer dizer, o vazamento é menor do que a mangueira de água, né? Porque a mangueira gasta 18 horas para encher. E o vazamento gasta 90 horas para esvaziar, quer dizer, tá vazando menos do que tá enchendo. Todo mundo concorda comigo? Esse Aham. raciocínio faz sentido para vocês? Sim? Sim. Tá, beleza. Lógico, então aí, porque se não fosse assim, não dava nem para ele fazer o resto da pergunta, né? Considere que essa piscina está completamente vazia e que em um certo momento essa mangueira começa a enchê-la e ao mesmo tempo ela vai perdendo água no vazamento. Se o vazamento vazar mais do que a mangueira, nunca vai encher. Vocês concordam comigo? Então, a pergunta vem falando assim, ó. É correto afirmar que, mantidos os ritmos de vazamento e enchimento, o número de horas que se passará até essa piscina ficar totalmente cheia sem transbordar é quantas horas? Agora vamos ao raciocínio. Presta atenção comigo. Lembra que eu falei que quando a gente tem uns exercícios assim, a gente pode chutar um número? E aí, gente, como você vai escolher o número, você não pode escolher um número que vai te atrapalhar.
Você tem que escolher um número que vai te ajudar, certo? No caso Certo. desse aqui, qual que seria um número que ia me ajudar, professor? Tem que ser um número grande o suficiente para eu poder fazer conta com 18,90, porque é o ritmo de vazamento e de enchimento, certo? Então, eu vou considerar, e é uma piscina, tá, galera? Ok? Não é um balde, nem um tanque, é uma piscina. Então, eu vou considerar, considere, o volume total da piscina, 18 mil litros. 18 mil litros. Porque aí 18 mil litros, se eu for dividir por 18, dá 1.000 litros, certo? E 18 mil dá para dividir por 90 facinho também. Hum? É isso, tá? Aí se eu considerar que esse volume é 18 mil litros, aí eu posso pensar o seguinte. Vamos ver. Se não tivesse vazando, quantos litros que essa piscina põe que essa mangueira coloca por hora? Ou se tiver só vazando, quantos litros que esse buraco tira, esse vazamento tira por hora? Aí eu consigo fazer um raciocínio aqui. Quer ver? Pensa comigo. É o seguinte, ó. Encher. Vamos encher. Quantos litros por hora, hein? Será que dá? Bem, ela não gasta 18 horas para encher a piscina? Então, se a piscina tem 18 mil litros, 18 mil litros dividido por 18 horas, 18 mil litros dividido por 18 horas, dá 1.000 litros por hora. Todo mundo concorda? 1.000 litros Sim. por hora, Sim. 18 horas dá 18 mil litros. Beleza. Então, a minha mangueira que enche a piscina, joga lá dentro quantos litros por hora? 1.000 litros por hora. Só que o vazamento tira a água, certo? Então a mangueira soma e o vazamento subtrai. Vocês concordam comigo? Sim. Quanto que vaza? Se Sim. ela tivesse toda cheia, ela ia ter 18 mil litros, tá certo? 18 mil litros. E esse 18 mil litros ia vazar em 90 horas, certo? Então aí eu vou fazer 18 mil dividido por 90. Posso tirar um zero aqui assim, ó. Vai ficar 1.800 dividido por 9. 1.800 dividido por 9 dá 200, certo? 200 litros por hora. Quer dizer, a mangueira coloca 1.000 e o vazamento tira 200. Isso significa que o quanto que ela vamos falar assim, o quanto de água por hora que eu posso falar que tem entrando ali na piscina. A quantidade de água por hora seria 1.000 que a mangueira coloca, menos 200 que o vazamento tira. Então, 1.000 menos 200 dá quantos litros por hora? 800 litros por hora. Beleza? Aí agora, gente, olha só aqui comigo. A piscina nossa, no fictícia, não tinha 18 mil litros? Se eu tô colocando 800 litros por hora, como é que eu faço para descobrir quantas horas demora para encher? Que conta que eu tenho que fazer? Alguém fala aí para mim. Tá precisando de 18 mil litros, eu tô pondo 800 litros por hora. Ah, por que que tá pondo 800, professor? Porque eu tô pondo 1.000 e o vazamento tirando 200. Então eu tô pondo só 800. Que conta que eu tenho que fazer? Uma subtração. Não, você acertou na Não, primeira. divisão. Divisão. Uma divisão, certo? Eu vou pegar esses 18 mil litros e dividir por 800 litros por hora. Cada hora não é 800? Ou então você pode ir pensando, ó, 1 hora, 800. 2 horas, 1.600. 3 horas, 2.400, certo? Até inteirar os 18 mil litros. Mas é lógico que é muito mais fácil fazer uma divisão. Então eu vou fazer aqui agora, para descobrir, eu vou fazer os 18 mil dividido por 800. 18 mil dividido por 800. Beleza? Esse é o raciocínio que eu fiz para ficar mais didático possível. Para não usar a letra, tá? Não gosto muito de usar a letra num exercício assim, certo? Quando a gente não tem número, para gente que tem mais afinidade com a matemática, usar a letra é trivial, é uma coisa normal. Mas quando a gente está fazendo uma prova, às vezes a gente tem que usar esses artifícios, beleza? Então eu vou fazer 18 mil, que é o volume total da piscina. Deixa eu marcar até fazer na forma de uma fração. 18 mil dividido por 800, que é o volume que está chegando na piscina, né? Por hora. Então eu tiro 2 zero aqui, vai ficar 180 dividido por 8. 180 não dá para dividir por 8 exato, então tem que ser alguma dessas duas aqui com vírgula.
Tá certo? Beleza? Ou é 21,5 ou é 22,5, tá? Vamos rascunhar isso aqui, 180 dividido por oito. Aí vai no 8 aqui, no 18 tem que ser duas, né? Duas vezes dá 16, sobra 2, desce o zero. Qual número multiplica por 8 para dar 20? Perde 20 é 2, né? Que dá 16. Ó, já matei. Qual que é a alternativa? 22,5. Tem que ser 22,5. Igual eu fiz nas aulas lá com vocês, né? Não fiz até o final a continha. Só do comecinho ali da continha já dá para descobrir as alternativas. Então 22,5, tá? Esse chatinho também. Então eu falo o seguinte, por exemplo, uma nota, um acerto bom nessa prova, professor, o que você acha? Ah, eu acho que era 9, né? Quem acertou 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6. 6. 6 é excelente, beleza? Muita gente não vai ter acertado 6 com certeza nessa prova de matemática, tá? Fechou? Posso ir pro próximo, gente? Vocês entenderam meu raciocínio aqui do negócio que enche, negócio que vaza? Enche, vaza. Sim, Que enche, soma, que vaza, subtrai, depois divide a quantidade. Sim? Felipe, quer sim. fazer alguma pergunta? Eu entendi agora, mas eu marquei, Tá certo. Não, eu marquei beleza. a B. Tá certo. Ô, Felipe, por um, hein? É um erro. Pois Se, é. se fosse no TRA, que é o esquema do Enem, né? Seria um erro que não iria te tirar tanto ponto, né? Você foi mais ou menos numa lógica mais ou menos correta, né? Mas eu não sei. Aqui eu acho que erro é erro e acerto é acerto, independente do erro e do acerto, tá? É. Beleza? Podemos ir, gente? Podemos. Tá? Então Sim. vamos nessa, galera. Já é a última ou é a penúltima? A penúltima, né? Penúltimo. Penúltima. Penúltima. Então vamos lá. Essa penúltima aqui é um exercício de equação, eu acho que ela é fácil. Acho que ela é até tranquila, beleza? Eu falo o seguinte, ó. Cada vez que a Paula lava o banheiro da sua casa, a mãe dá X reais. Opa, já tem um X, já dá para saber que era a equação, certo? Certa vez, Paula verificou que tinha 150, então ela já tinha 150, e ela pretendia lavar mais quatro, banheiro mais quatro vezes e pedir de presente para sua mãe 70 reais para ela conseguir dobrar o valor das suas economias. Quer dizer, dobrar o valor da economia, ela queria ficar com 300. Vocês concordam comigo? Então, se Sim. ela queria ficar Sim. com 300, ela precisava ganhar mais só quantos? Se ela já Tá tinha precisando. 150, ela ia precisar ganhar mais quanto? 150. Mais 150. Vocês concordam? Bateria do computador querendo acabar aqui, peraí. Então, quanto que a Paula quer ganhar? A Paula quer ganhar mais 150. Beleza? Nossa, professor, eu achei que ela queria ganhar mais 300. Não, se ela ganhar mais 300, ela vai passar do dobro do que ela já tinha. Então, ela quer ganhar só mais 150. Beleza? Para ela ganhar esses 150, ela vai ter que lavar quatro banheiros. Vocês concordam comigo? Então, 4x. Não é isso? Sim? Isso. E ganhar mais quanto de presente da mãe dela? Mais 70 Mais reais de 70. presente. Aí vai ter que dar quanto? 150, que é o que ela quer ganhar. Pronto. É só resolver isso aqui. Beleza? Certo? Então, aí a pergunta é, quanto que ela ganha em cada banheiro, né? Beleza? Quanto que é o X ali da história? Sim? Tá? Então aqui vai ser 4x é igual a 150 menos 70. Quanto que é 150 menos 70? Quanto que é aqui, gente? 80, né? E 80. aí o x vai ser 80 dividido por 4. 80 dividido por 4. 80 dividido por 4 é 20. Então a mãe dela paga quanto em cada vez que ela lava o banheiro? 20 conto. Beleza? Tá? O que que poderia pegar vocês aí é essa questão de dobrar as economias. Eu imaginei que muita gente podia pensar, dobrar, ela quer ganhar mais 300, certo? Aí ia dar errado. Beleza? Mas nem sei se tem opção aqui dentro dos gabaritos que ela ganha mais 300 reais, lavando só quatro banheiros e ganhando mais 70 reais da mãe dela. Beleza? Ficou clara aí a ideia do exercício, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou. Deu pra entender, Thiago? Acertou essa, Thiago? Acertei, acertei, acertei. Acertou. Aí, beleza. Show de bola. Fechou. Então agora a gente pode ir pra última. Pode ir, Samuel? Pode. Pra última. Então vamos lá. Aqui é a prova do Thiago. A gente, não posso mostrar. Essa aqui é a sua, né? Então vamos lá. Esses rabiscos aqui é seu em cima aqui que atrapalhou a leitura do exercício, né, Thiago? Então vamos lá, gente. Questão 18. Fala assim, uma equipe fez um levantamento sobre a perna dominante de um dos 400 jogadores,
que disputa o torneio de futebol. Então, tem 400 jogadores. 50 é destro, 45 é canhoto, 5% é ambidestro. Beleza? Mas aí não pode perder aquela informação que está ali em cima. Quantas pessoas é? 400 pessoas. Beleza? Tá? Então, aí ele fala o seguinte: na tabela a seguir estão dados que se referem à população em geral. Na população em geral não é 45% de canhoto. Na população em geral é só 10% de canhoto. Beleza? Aí ele fala assim, ó: comparando os dados do gráfico e da tabela, é possível verificar que em termos percentuais, no torneio, há mais canhotos e ambidestros do que a população em geral. Considerando X a quantidade de canhoto no torneio e Y a quantidade de canhoto na população geral, qual é o valor do excedente de canhotos no torneio dado por Y menos X? Quer dizer, ele quer saber, nesse torneio tem quantos canhotos a mais do que na população, se fosse a população em modo geral, dessas 400 pessoas. Beleza? Exercício de porcentagem. Exercício de porcentagem, você pega o valor e multiplica pela porcentagem. Quantos canhotos tem no torneio? Por cento. Quantos por cento de canhoto tem no torneio, gente? 45. 45%. Então, no torneio, é 45% dos 400. Vocês concordam comigo? Sim. Então, torneio, vou escrever aqui, ó. Torneio vai ser o valor vezes a porcentagem, 45%. Beleza? Aí eu faço a conta, ó. 2 zero aqui, corta. 4 vezes 45, se fosse 2 era 90, se fosse 4 é 180. Então, 180 jogadores canhotos no torneio. Agora, na população, a porcentagem não é de 45%. Na população é só 10%. Então, eu vou fazer 400 vezes 10%. E aí eu vou comparar os dois. Ele quer saber quanto que um é mais que o outro. Lógico que lá no torneio tem mais do que na população, certo? Aí aqui eu posso cortar dois zeros aqui, por exemplo. Dois daqui com dois daqui. 4 vezes 10 é 10, o de baixo ali ficou nada, né? Dividir por um. Então, 4 vezes 10 é 40, perdão. Aí embaixo ali não ficou nada. Então, 40. Então, na população tem quanto? 40 teria, né? Quantos? 40 canhotos. Lá no torneio tem quantos? 180. Qual que é a diferença? A diferença vai ser 180, diferença vai ser 180 menos 40. 180 menos 40, 140. Samuel, meu conferidor de gabarito, acertei? Sim. Beleza, é isso, pessoas. Nossa, professor, vendo a resolução agora, nossa, eu acho que eu dei muita bobeira, né? Eu podia. Não, gente, não se preocupe com isso, não. Tá certo? Beleza? Eu só quis fazer a resolução só para, além de vocês olhar ali e falar assim, é 140, falar, mas por que 140? Então aí agora você já sabe o porquê que é 140, o porquê que deu um terço, o porquê que é 22 horas e meia e assim por diante. Tudo bem, pessoas? Fechou? Agora, joga pro universo. O que você tinha que fazer e o que você podia fazer, você fez. Agora está nas mãos do universo o resultado aí da frente. Se der certo, a gente passar, vocês foram lá pro IF, o ano que vem vocês vão receber o pessoal lá do Ceci Cardoso, se for fazer visita, vocês falam bem de mim, certo? Igual tem uns alunos meus lá que devem ter falado bem de mim para vocês, né? E se não der certo, gente, vocês vão seguir pro ensino médio de vocês normalmente, e eu tenho certeza que vocês vão seguir para além disso, tá? Vocês vão fazer um Enem bom, vocês vão passar bem numa universidade, vocês vão ser futuros profissionais muito bons, porque vocês são pessoas muito dedicadas. Beleza, pessoas? Tá? Beleza. Resolvido isso? Beleza. Samuel, tá resolvido por enquanto? Sim, sim. Beleza. Professor, Fala comigo, Thiago, o que que você precisa? só na anterior, que é Uhum. a 17, eu fiz de um jeito Opa, diferente, mas também aqui. chegou no mesmo resultado, assim. Não tem problema não, Thiago. A gente pode pensando assim, por exemplo. Eu fiz, tipo assim, eu peguei os 150 que ela tinha, Uhum, aí eu somei com 70 que ela ia pedir pra mãe, certo. mais Deu o 220. 4x que é o do banheiro, Certo, igual a aham. 300. Aí Beleza. deu a mesma coisa, deu Dá 20. certinho também, porque ela não queria que, na soma total das economias dela, ela não queria ter R$ 300. Então é isso mesmo, ó, 150 que ela já tem, 4x que ela vai ganhar no banheiro, mais 70 que ela vai pedir pra mãe dela, tem que dar os R$ 300. Perfeito, ó. Palmas pra você. Isso mesmo. Beleza? Vai. Mais Beleza. alguém quer falar mais alguma coisa, fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida, galera? É isso? Sim?
Sim. Pessoas, muito obrigado por vocês terem participado, tá? Todo ano eu faço o projeto, o intuito é exatamente esse, é juntar pessoas boas com bons objetivos para a gente estudar matemática. E agora ciências que o Fabrício ajudou a gente também, tá? E vocês são Sim. pessoas boas, pessoas que merecem todo o futuro, tudo de bom no futuro aí pela frente, tá? Fechou?